Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos analisar hoje como foi o resultado da Copel, a Companhia Paranaense de Energia, no primeiro trimestre de 2023. Essa companhia que se prepara para se tornar uma corporação. Essa companhia já fez parte da carteira do canal e nós acabamos por vendê-la. Durante a análise que faremos nesse vídeo, você vai ver porque ali está muito da explicação da razão da nossa venda. E o que vai acontecer com a companhia se de fato ela vir a se tornar uma corporação. Eu vou usar nessa apresentação o release de resultados da companhia. É um material que é mais didático, entregue à imprensa. O documento que eu mais gosto aqui, Demonstração Financeira Intermediária, ela obedece o padrão IFRS, e a apresentação que a companhia fez por decorrência da sua teleconferência de resultados. A gente já pode vir aqui direto, porque a companhia gastou bastante tempo fazendo explicações a respeito desse processo de tornar a companhia em uma corporação. Veja que nós já estamos aqui no mês de maio, onde a companhia já está dentro do parâmetro aí de solicitação de aprovações gerais. Mas eu acho que o que importa aqui dentro desse cronograma é que a companhia já está com esse cronograma mais ou menos definido para que no mês de outubro ocorra a oferta pública, onde então a companhia vai se tornar uma corporação, ou seja, sem ter um controlador definido, embora por questões estatutárias e também de legislação para esse caminho na direção de se tornar uma corporação, o governo do Paraná vai ficar com a prerrogativa de indicação daqueles que vão compor a diretoria executiva e também o conselho. Ou seja, ele mantém o poder sobre, embora não tenha o controle do ponto de vista financeiro da Copel. E já mergulhando direto aqui nos resultados, observe que o EBITDA da companhia, esse aqui é o EBITDA ajustado, ele cresce aqui 10,7% quando nós comparamos o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre aqui de 2023. No lucro líquido ajustado, e aqui veja bem, preste atenção nesse ajustado, porque você vai ver aqui que o ajustado ele cresce quase 3%, mas o ajustado é quando essas colunas estão pintadas aqui, no caso em cinza, passou de 650 milhões no lucro líquido ajustado para 669 milhões e no primeiro trimestre de 2023. Mas nós gostamos mesmo de olhar para esse pontilhado que tem aqui, que é o reportado. Então, se ele é reportado, foi o lucro líquido que consta lá no balanço e que nós vamos utilizar para fins do nosso quadro de indicadores que nós vamos mostrar no final dessa apresentação. Na realidade, então, o lucro líquido ele cai de 670 milhões para 635 milhões. Outra coisa que é importante você prestar atenção está aqui, ó, redução do caixa. Veja aqui, o caixa operacional da companhia, ele reduz 53,7%. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. E sobre o caixa, eu deixo a cargo aqui da própria companhia para ela dizer as razões que levou a essa redução. Em relação ao caixa operacional, fechamos aí um trimestre com quase 700 milhões de reais de geração de caixa operacional. Aqui nós estamos considerando já o impacto do ACD, que foi concluído agora em janeiro. Uma parte desse acordo era de 22, mas o impacto total no caixa foi agora no TRI, no final de janeiro, de 200 milhões de reais. Aqui também inclui uma indenização de 138 milhões de reais pela extinção daquele benefício de mais um terço de férias que era concedido a todos os funcionários da Copel, além de um terço já constitucional. Com isso, a remuneração dos funcionários fica mais compatível com o mercado de uma forma geral, e a gente não vai incorrer mais nesses custos aqui para frente. Outro impacto também relevante nessa geração de caixa, comparado principalmente com o primeiro TRI de 22, foi a redução dos recebimentos das bandeiras tarifárias, que ocorreu em 22, tinha as bandeiras na cobrança das bandeiras tarifárias em 22, e não tivemos em 23. Bom, então na verdade foram esses três impactos que ele acaba de falar, né? O ACT, que é esse acordo coletivo de trabalho, tem essa questão de como foi negociada o fato do terço de férias, então teve impacto agora, mas não terá no futuro, e também a redução das bandeiras tarifárias. E nesse gráfico aqui eu entendo como bastante relevante foi exatamente, esse aqui é o EBITDA ajustado, tá? Por negócio. Mas veja aqui, ó, essa evolução aqui de 10% entre o primeiro trimestre de 2022
para o primeiro trimestre de 2023. Mas o que eu acho de relevante aqui, que você preste atenção, se você pretende investir na companhia ou pretende avançar na direção da oferta pública que vai acontecer, ou seja, desse processo todo, onde a companhia se tornará uma corporação, é exatamente aqui. Veja que isso aqui é o EBITDA ajustado por negócio. Então ela tem essa JET, quando você encontrar essa JET aqui, é geração e transmissão. Ela junta tudo numa única pasta. E o DIS é distribuição. Então a Copel é, na verdade, uma companhia verticalizada. Ela tem, então, a geração, a transmissão e a distribuição, além de ter essa UEGA aqui, ó, que é uma usina elétrica a gás. Ela foi utilizada, é uma termoelétrica, ela foi utilizada em 2021, quando teve a maior crise hídrica, ela foi muito acionada, ela vem reduzindo aqui a sua participação no EBITDA, o que faz muito sentido, justamente porque ela não está sendo usada, já que os reservatórios, nós já vimos em vídeos anteriores sobre elétricas, estão completamente cheios, além de ela trabalhar aqui com comercialização. Então ela vai da geração, transmissão, distribuição, tem uma usina termoelétrica e também tem a comercialização. Mas veja aqui, a contribuição no EBITDA de 120 milhões para fazer essa evolução desses 1.4 bi para 1.6 aqui, mas é importante que você tenha muita atenção aqui, ó, porque o forte na composição do EBITDA em quase 1 bilhão, lá em 2022, era a JET, geração e transmissão, e agora está mais de 1 bilhão, cresceu bastante, embora você tenha que também prestar atenção que a companhia vem investindo muito na parte de distribuição, uma vez que a distribuição ela faz parte aqui, ó, de quase 1/3 da composição do EBITDA da companhia, mas ela cresceu bastante. Então a companhia vem investindo muito em distribuição, até porque, como é uma empresa do governo, e ali está a maior parte das pessoas, né, que exatamente são os mesmos os eleitores do governo, então lá tem que existir essa atenção e um serviço de qualidade. E é daí que advém o fato de que no programa de investimentos da companhia, veja aqui, ó, tem 2,2 bilhões previstos aproximadamente, já fez aqui 546 milhões de investimento, mas o quanto vai em distribuição aqui, ó, 1,8, enquanto que em geração e transmissão 275 milhões. Então veja o quanto a companhia ela despende força e energia justamente naquilo que compõe de fato 1/3 do seu negócio. Quanto à alavancagem da companhia, veja que a sua dívida ela cresce aqui, ó, de 9,4 bi para 11,4, que é o que nós vamos trabalhar para fins de nossa análise no quadro final. A alavancagem aqui fica em 2,5, ou seja, pegamos a dívida líquida, dividimos pelo EBITDA, e veja que quando é considerado esse EBITDA, que está aqui nessa alavancagem, se você for verificar, deixa eu marcar melhor aqui, se você for verificar, existe aqui um asterisco. É importante que você leia esse asterisco para ver o que está sendo levado em consideração para fins de análise dessa alavancagem. Por outro lado, ó, a companhia possui um caixa aqui de 3,2 bi. É um caixa bastante consistente, ela tem um cronograma de distribuição aqui até 2028 bastante confortável. Entretanto, você que investe na companhia tem que ficar atento ao ano de 2025, onde a companhia terá que desembolsar aí perto de 3,5 bilhões. O que acontece aqui é o seguinte, como é um valor bastante elevado, principalmente se você considerar o caixa da companhia, 3,2, o que ocorre é que a companhia pode acabar fazendo uma rolagem da dívida, e aí aumentam os juros. Mas, por falar em juros, veja que o custo médio dessa dívida é de 10,47%, o que é bem abaixo da taxa Selic. Então ela tem de fato aqui um custo médio bastante interessante. A maior parte está, por conta disso, né, atrelada ao CDI, que é o parâmetro da taxa Selic, né, seria a Selic over, que fica 0,10 ou 0,1 ponto abaixo dos 13,75. Então ela ficaria em 13,65 e o restante aqui está em IPCA e na taxa de juros de longo prazo. E na parte de perguntas e respostas, que eu achei mais interessante, é onde você pode enxergar o projeto da companhia e o que ela tem de visão para o futuro, principalmente se você considerar que em junho
e dezembro vai haver 2 leilões interessantíssimos, na ordem de 50 bilhões, propostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos ver o que a companhia fala sobre participação nesses leilões. Boa tarde, senhores. Gostaria de entender o apetite da Copel para os leilões de transmissão deste ano. Haja visto a necessidade de pagar a outorga de 3,7 B. A companhia consideraria uma oferta primária para poder financiar eventuais projetos Greenfield de transmissão? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Henrique. Bom, como a gente mencionou aqui na apresentação, né, a grande prioridade aqui da administração, a grande prioridade da companhia é, de fato, executar o projeto de corporação. Como você bem também ressaltou aqui na tua pergunta, tem um bônus de outorga agora que já está calculado, a gente já sabe o valor, 3,7 bilhões de reais, e muito provavelmente a gente vai fazer um esforço de caixa, como o Noé comentou aqui, né, está em estudo isso, um esforço de caixa e também uma captação primária. Então, nesse sentido, a gente decidiu, né, tornar aqui como prioridade apenas esse projeto, né, que já é um projeto bastante relevante, um projeto que faz com que a gente consiga renovar 60% aqui do nosso parque gerador, que são as 3 usinas, e nós não temos nenhuma pretensão de participar dos leilões de transmissão nesse ano. Bom, então só para a gente encerrar a conversa, já sabe o bônus de outorga, 3,5, eles vão fazer um esforço de caixa, ou seja, vai ser reduzido esse caixa, além de fazer captação justamente para avançar com essa ideia da transformação da companhia em corporação. Então, se você é acionista da companhia, você precisa saber que isso, evidentemente, né, haverá impactos aí em vários segmentos da companhia e provavelmente dentro do pagamento de dividendos. E por falar em dividendos, veja a Copel aqui, o que levou a ação a subir em valores aí bastante acima, né, do que a gente entendia como razoável para continuar investindo na Copel, e por isso deixamos de ser acionistas, foi justamente esses 2 anos, de 2021 e 2022, a companhia pagou, veja aqui, proventos que passaram muito acima do que aqueles valores que a companhia vinha pagando ao longo dos últimos 5 anos. Então, isso aí levou muitos participantes do mercado a acabarem se integrando à base acionista da companhia. Mas isso aí ocorreu por alguns motivos. Aí. Um deles foi que a venda da sua Telecom, o que acabou gerando um lucro líquido exacerbante. Ela foi vendida em 2020, o lucro exacerbou em 2021, mais o que sofreu de ajuste por conta das taxas de juros, então ela pagou altíssimos dividendos nesses anos. Além disso, a companhia ela também acabou anunciando a possibilidade da venda de um segmento que ela tem de gás e, consequentemente, isso aí também elevou o valor da ação dentro do mercado e agora, mais recentemente, a ideia de transformar em corporação. Então ela saiu aqui, se você for perceber aqui, ó, do que ela vinha pagando em média aqui mais ou menos, em torno aqui, ó, de 30 centavos, ela acabou pagando lá R$1,30, né? Aqui no caso 88 centavos no ano passado e consequentemente elevou o preço da ação. Isso aí fez com que a gente perdesse um pouco assim da expectativa mais positiva, não só em razão do preço, mas na possibilidade do pagamento de proventos, uma vez que agora a companhia parte para um outro projeto, no qual assim nós ainda temos muitas dúvidas sobre ele. E o fato de termos dúvida não significa que seja um mau negócio, é só porque, pelo menos para fins assim de composição de uma carteira, eu preciso entender exatamente o projeto onde a companhia está colocada. E nessas transformações que a Copel vem sofrendo, ou ela mesmo vem fazendo, me dá uma ideia assim de um pouco de instabilidade, eu não consigo entender claramente o projeto da companhia. Mas olhando aqui para o nosso quadro de indicadores da Copel, veja aqui que encerrado o quarto trimestre de 2022, a gente fez várias projeções aqui, por exemplo, para a receita líquida em 24 bi, mas com o resultado que ela apresentou agora, a gente veio reduzindo aqui para 22 bi. Por outro lado, o lucro líquido da companhia em 2,6, 2,7. Como é que a gente chegou nesse valor? Porque a gente considerou que lá no passado ela utilizava aqui 11,18%. A gente utilizou como parâmetro aqui os anos de 2018 e 2019, onde o lucro líquido era em torno de 11% na média da sua receita líquida. Então, nós estimamos assim a possibilidade da companhia chegar a um lucro líquido de 2,7 bi. Pensando do ponto de vista da receita líquida, 24, e agora nós analisando aqui em 22, o lucro líquido em 2,7
usando o mesmo parâmetro, nós ficamos aqui em 2,5, um pouco aí abaixo do lucro líquido que nós estimamos. O que de certa forma faz algum sentido, uma vez que o lucro líquido do primeiro trimestre, a gente viu ali, não o ajustado, o lucro líquido reportado, ele dá uma encolhida em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, até aqui parece bastante consistente. Como a gente está considerando que a companhia venha a pagar aqui 35% desse lucro líquido, que é o payout da companhia, então a possibilidade da companhia pagar 33 centavos, veja que está bem dentro do que a companhia veio pagando em média no passado, e isso se nós considerarmos que ela de fato pague, porque ela pode inclusive não pagar proventos esse ano justamente para ir avante com esse seu projeto, né, de corporação. Se pagar 33 centavos, nós ficamos com preço teto aqui de R$ 5,41, 42 centavos. Na média, considerando inclusive esses altos pagamentos que aconteceram em 2021 e 2022, a companhia pagou aqui, ó, em média 58 centavos, o que dá um preço teto de R$ 9,68. No tempo desse vídeo, a ação estava cotada a R$ 7,54, o que, vamos entender aqui, fica bem abaixo, né, desses R$ 5,04, que é o que nós estimamos de preço teto para esses proventos de 33 centavos que nós consideramos. O patrimônio líquido da companhia, ele veio aqui, ó, a 21,4 bi. Com isso, significa que, e considerando o preço da ação, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,96. Significa que está abaixo de 1, então o risco é baixo investir na Copel, além do que é um indicativo de que a ação possa estar barata. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação aqui em 8,12, ou seja, se você investir esses R$ 7,54, né, por ação, que é a CPLE 6, que é a ação preferencial classe B, você tem o retorno em termos de lucro líquido em aproximadamente 8 anos e 3 meses. Considerando esses valores, o dividend yield fica em 4,31. Então ele fica muito abaixo do 6% mínimo que nós procuramos, e esse é um dos motivos pelos quais a gente deixou de comprar ação há muito tempo e acabou desinvestindo na companhia. E para encerrar o nosso quadro comparativo final, com Taesa, Auren, Alupar e agora, no caso, a Copel, os mesmos dados que nós vimos lá na nossa tabela de indicadores para que você possa ver se alguma delas se encaixa na sua carteira. E assim temos mais uma empresa analisada aqui no canal, agora do segmento de energia elétrica, as razões aí pelas quais deixamos de investir ou desinvestimos na Copel, partimos para outras empresas. E agora você pode ver se essa companhia ela cabe na sua carteira, se ela está ajustada e se você tem alguma expectativa positiva com relação a essa privatização. Faça o seu comentário, coloque aqui embaixo, até para que eu possa entender assim como você também percebe isso e como você entende isso. Eu vou ficando por aqui, esperando que você tenha gostado deste vídeo, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!